Teste de Paternidade. Vamos falar um pouco sobre esse filme. Eu quero trazer alguns questionamentos aqui para vocês, mas antes vou fazer algumas pontuações sobre aquilo que é mais evidente assim no filme, né? Que é a imaturidade dos dois personagens. Então, é um casal tentando se estabelecer, tentando mudar de fase, né? Então, eu queria trazer essa perspectiva que é um relacionamento precisa mudar de fase. Ele vai mudando de fase em vários momentos da vida, né? E esse casal está no momento de mudar de fase, no momento de passar a marcha, né? Tanto na maturação de cada um deles, interna, quanto no processo do próprio casal. Então, por que eu falo dessa maturação, né? Dos objetivos de cada um? São duas, entre aspas, crianças completamente identificadas com suas questões internas. Então, ela completamente na esfera do pai, tentando provar o seu poder, completamente identificada com uma questão masculina, enfim, todo identificado nesse lugar da esfera paterna, e ele completamente aprisionado na esfera materna, né, doméstica, e aí ele começa a sentir uma necessidade profunda da paternidade, mas que na verdade é mais ou menos assim, não é que é só simplesmente eu quero ser pai, mas é para que eu mude de marcha na minha vida, eu preciso resolver algumas questões profundas que ele tinha com a mãe e com a própria questão da paternidade, que no caso no filme o pai dele nem aparece. Então veja que ele ali fica com essa referência sem pai nem mãe, né? E aí ele vai ter que reviver essa situação com a mãe, porque a mãe teve que criar ele sozinho, então ela trabalhava muito, viajava muito, e aí ele fica meio de mal do trabalho, ou seja, eu não vou dedicar minha energia para isso, eu tenho um trabalho lá, tenho uma chefe que é autoritária, mandona. Então o filme ele traz esse pano de fundo, é um filme mexicano e tem acontecido isso, né? Os filmes argentinos, mexicanos, eles têm trazido assim, espanhóis, um questionamento a respeito dessa questão dos papéis, e é sobre isso que eu queria falar. Então a gente tem alguns estereótipos aí no filme, por exemplo, a chefe dele, que no lugar de um filho tem um cachorro, e é amarga e não deixa ninguém existir, e é controladora, e é severa, né? Então ela bem estereotipada, a mãe dele com esse lugar ausente, né? Ela no filme com as amigas, cada uma também numa faceta, né? Completamente identificada com um papel, e todo mundo tentando se encontrar. A ideia não é dizer se um tá certo, se um tá errado, em hipótese alguma. A ideia é a gente poder identificar onde será que eu tô e por que eu tô. Porque esse é o grande barato da história. A gente, na nossa caminhada, entender por que será que eu quero aquilo. Por que será que eu não quero aquilo outro? O que será que me move no profundo, né? E ele, na jornada dele com a questão de ser pai, vai atraindo situações, né, para viabilizar isso e também para rever as próprias questões. O que é cuidar de um filho sozinho para ele poder fazer as pazes com a mãe, né? Enfim, então daí tem todo esse processo aí. E ela, cada vez mais, então ele vai avançando na história dele, né, interna, ele vai indo cada vez mais para dentro e ela cada vez mais para fora. E eles vão se distanciando. Eles vão se distanciando. O filme, na verdade, ele propõe um questionamento para o qual ele próprio não tem resposta. Então, o filme meio que ele vai perdendo consistência até que acaba meio americanoide, assim, e ok, bom, e aí? Por que eu propus o filme? Para propor um questionamento para você, essencial da história, que é, tirante as partes, né, tirante é uma brincadeira, tirando as partes de que cada um ali, na verdade, está identificado com as próprias questões, ela na esfera do pai, ele completamente na esfera da mãe, os dois fora, né, do próprio lugar de maturação mesmo, profundo, né? Fora essas questões, o filme traz um assunto que é a razão pela qual eu escolhi ele, que é a troca de papéis. Como é que tá? Isso é um tema, como eu falei aqui, que o cinema argentino, mexicano e espanhol tem trazido alguns, assim, com coisas bem curiosas, assim, bem divertidas, mas é uma coisa pra gente pensar. Isso é uma realidade.
Isso está acontecendo, as mulheres estão perdidas, sobrecarregadas, os homens estão perdidos, sem saber muito bem para onde ir, e muitos casais estão vivendo isso. E eu aqui atendendo, eu lido muito com isso. Muitos homens que chegam com essa coisa do, bom, minha vida profissional não vira, né? E muitas mulheres com essa queixa de eu tô muito sobrecarregada e eu me sinto muito mãe dele ou seja, é uma realidade. O que a gente vê no filme, que é aquele homem buscando nela, na verdade, uma mãe, e chateado porque ela quer ir pro mundo, é tipo assim, quase como se ele falasse, você é igual a minha mãe nunca queria ficar comigo, minha mãe não brincava comigo, você fica querendo trabalhar, você sempre que tá querendo ir brincar lá. E ela, com um objetivo, focada, querendo ir, né, tendo na figura do chefe, né, aquele pai, e na figura do colega de trabalho, esse competidor, né? Então, no final do filme, a gente vê bem claro que a questão dela é competir com os homens, quando ela assume a diretoria, sei lá o que é que ela assume lá. A primeira coisa que ela faz é despedir o cara, então tem essa coisa da mulher se posicionando com relação a um sistema, né, de valores machistas, de desigualdade, que isso é uma realidade que está acontecendo, mas sem trazer esse questionamento social aqui. A minha questão, óbvio, que é a proposta da gente, né, no Clube do Filme, é trazer uma análise interna. Então, minha pergunta para você que está assistindo é: como é que você está lidando com isso? Como é que isso se reflete na sua casa? Isso acontece na sua casa? E como é que você lida? Por que eu pergunto isso? Porque a maior parte das mulheres, principalmente que é o público maior aqui, né, que eu tenho contato, a maior parte das mulheres protege seus homens, ou seja, então são essas mulheres, elas estão numa posição às vezes de tá profissionalmente mais posicionada, viver menos essa crise, né? Vem esses homens com uma profunda crise de identidade, de profissional, não tenho resultados, etc, etc, ou muda, cada hora trabalha com uma coisa, enquanto a mulher tá na vida profissional, numa carreira, e essas mulheres exaustas, mas ao mesmo tempo elas não reclamam claramente, para a família fica tudo meio velado, da onde que vem o dinheiro, existe essa coisa do não, tá tudo bem, ou seja, não, esse discurso, é isso que eu quero falar, esse discurso da sobrecarga da mulher, do questionamento da mulher, do descontentamento da mulher com esse resultado, ainda não aparece claramente nos consultórios. E se a gente pensar, o consultório, ele é o primeiro lugar da onde começa a virar palavra aquilo que está no inconsciente coletivo. E a gente não vê numa sessão de terapia, de constelação, uma mulher chegar e falar: olha, eu tô de saco cheio, eu não aguento mais sustentar a casa, eu não aguento mais ele se mexer, eu não aguento mais ele ficar esperando que eu seja a mãe dele, sabe? Eu não aguento mais ele dentro de casa. Isso ainda não é claro. Então as mulheres chegam com uma culpa gigantesca e querendo sempre que a coisa seja profunda, seja ancestral, sabe? Para se justificar. Dani, será que não tá acontecendo alguma coisa muito profunda que possa justificar? Sem poder chegar e falar: olha, a gente tá com problema, a gente tá com uma troca de papéis, esse homem é um menino que não cresce, não quer crescer, não paga preço, sabe? As mulheres não trazem claramente, elas não se autorizam trazer claramente esse assunto, essa pauta para terapia, sabe? Eu estou de saco cheio, porque ele não isso, seja lá em qual atitude for. Eu tô trazendo a temática aqui do filme, que é trabalho, e ela com carreira, bem-sucedida, com plano, com futuro, ou seja, ele agora vai com ela, né? Pra Tóquio, sei lá. Mas ele não estava querendo ir para lugar nenhum, porque ele na verdade queria a mãe, né? E como é que as mulheres estão lidando com esses homens que querem a mãe? Essa mãe que já vem saindo de casa faz tempo. Como é que isso está chegando? Qual foi o incômodo que você teve ao assistir esse filme? Você teve incômodo? E outro assunto, a temática da maternidade velada para as mulheres. Então, no caso dela, eu não quero, porque também ela é jovem, etc. Só que existe uma sombra disso aí também, que é as mulheres que tomam esse rumo que ela tá tomando, e aí de repente elas começam a querer, só que daí já começa a querer meio num tempo que o relógio biológico já também começa a falar: olha, agora vai ter que começar a fazer, né, umas
umas coisas mais ativas nesse sentido. Não vai, a hora que eu quiser eu engravido. Você vai ter que se dedicar a isso. E as mulheres também não assumem que querem se dedicar. Então eu escuto muito uma coisa assim: olha, eu estou aberta para engravidar, mas não que eu esteja, sabe, contando os dias da ovulação. As mulheres não admitem que criam situações para transar no dia da ovulação, que ficam frustradas quando o resultado dá negativo. Ou seja, a troca de papéis e a confusão que aconteceu nos relacionamentos a partir disso e do tempo e de tudo mais está causando angústia nas pessoas, e isso não está virando conversa às claras, nem no relacionamento e nem no consultório. É claro que nos consultórios ou entre as amigas seria melhor, né? Vamos conversar abertamente sobre isso. Tem seus prós e tem seus contras, mas tem uma questão angustiante aí no meio. Os homens estão angustiados e as mulheres estão angustiadas. E nós precisamos conversar com menos culpa, com menos preconceito a respeito disso. Então essa é a minha proposta dessa análise. Vamos botar os pingos nos is? Vamos falar dos incômodos também que existem com essa troca de papéis, que é meio que um tema de piada ali no filme, dos dois homens e compra fralda e não sei o que, não sabe o que fazer e etc. Ou seja, os filmes transformam em piadas, as mulheres não falam sobre isso porque elas têm vergonha de seus homens serem meninos, né? Isso parece que reflete negativamente no valor dela própria como mulher, porque eu como mulher tenho que ter um grande homem, né? Eu não posso ter um menino, né, de marido, né? Então só vou falar que ele é um menino para alguém que eu confio muito, né? Então as mulheres estão sofrendo neste lugar. E a minha proposta aqui na análise vamos conversar sobre isso abertamente?